Ateus após a desencarnação. O que será que acontece? Esse é o tema de hoje. E ao final do vídeo teremos uma música para comemorar 1 ano de canal Estrada Sem Fim. Essa música tem tudo a ver, inclusive com o tema de hoje. Eu fiz a letra, eu acho que vocês vão gostar, então fiquem aí até o final. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim, meu nome é Áureo. Certa vez, o mentor Bezerra de Menezes disse que o fanatismo religioso é tão prejudicial à evolução do ser que seria preferível ser ateu. O fato de uma pessoa não acreditar em Deus não significa necessariamente que ela estará perturbada após a morte. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas que não acreditam em Deus, são pessoas decentes, éticas, têm vidas pautadas em princípios morais, vidas equilibradas, muito mais, às vezes, do que muitos religiosos. E fazem isso sem esperar recompensas, porque nem acreditam em vida após a morte. Então a nossa evolução se dá em vários aspectos, em várias frentes. Podemos estar mais adiantados em alguns, menos em outros. E convivendo uns com os outros, também aprendemos uns com os outros. Então, ateus e ateias que têm esse tipo de vida, pautada em princípios, em valores, vidas equilibradas, é claro, com erros normais, todos nós ainda erramos muito, espíritos em nosso estágio de evolução, é natural e esperado que errem. Mas ateus e ateias desse tipo, com certeza após a desencarnação, continuarão suas descobertas, desbravando outras fronteiras, ampliando seu conhecimento. Porém, há pessoas que se apegam demais a esta crença de que o nada os espera após a morte. Se identificam muito com esta ideia, pregam esta ideia para os que estão à sua volta, não deixam nem margem para a dúvida. Então, esse tipo de pessoa pode estar gerando campo energético por meio de seus pensamentos que está preparando para após a desencarnação uma situação em que ela colhe exatamente o que está plantando agora, diariamente pensando nisso. O André Luiz, nos livros que compõem a série A Vida no Mundo Espiritual, pela mediunidade de Chico Xavier, em 2 livros ele fala sobre enfermarias no mundo espiritual, no caso na colônia Nosso Lar, no livro Nosso Lar. André Luiz está visitando uma das enfermarias e uma das alas ele percebe que havia muitos espíritos adormecidos, dormindo profundamente. O mentor explica que ali estavam irmãos e irmãs que nada acreditaram com relação à espiritualidade quando na vida física. E assim criaram as condições para que, após a desencarnação, vivenciassem a inconsciência que tanto esperavam. E no livro seguinte, Os Mensageiros, André Luiz novamente conhece uma enfermaria desse tipo no mundo espiritual, numa colônia, mas dessa vez uma enfermaria, um verdadeiro pavilhão, onde cerca de 2.000 espíritos estavam nas mesmas condições, aparentando sono profundo. André Luiz conversa com os enfermeiros, enfermeiras, todos ali eram monitorados amorosamente, principalmente os 400 que já davam indícios que poderiam despertar a qualquer momento. O mentor Aniceto, que estava ali assessorando André Luiz, ele traz uma fala muito interessante. Ele diz que a fé sincera é uma ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, poderá se encontrar mais tarde sem movimento, e algumas criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem. Porém, cada caso é um caso. Outra situação que pode ocorrer com um ateu que foi muito apegado à matéria física, à sua rotina material, é após a desencarnação ele continuar por aqui, não perceber que desencarnou,
continuar tentando manter a sua rotina sem entender porque ninguém o percebe, os seus familiares, amigos, e fica nessa proximidade, o que é muito prejudicial para todos. Mas é claro que isso não vai acontecer com todas as pessoas que não acreditam em Deus. Como eu disse, é um conjunto de fatores que compõem a sua sintonia média, que constroem o seu futuro na vida espiritual. Isso é composto pelas ações que você teve aqui, pelos pensamentos que você nutriu, pelos sentimentos que você embalou no seu íntimo. Mas algo tem que ficar bem claro: conhecimento espiritual é um dos fatores que mais facilitam, mais aceleram a nossa adaptação à vida no mundo espiritual após a desencarnação. O médium Benjamin Teixeira de Aguiar tem trazido reflexões interessantes sobre esse tema. Ele comenta que muitas pessoas hoje, racionais, muito inteligentes, têm se refugiado no ateísmo, tentando fugir do fanatismo, do dogmatismo, do obscurantismo que tem tomado conta das religiões tradicionais em alguns setores, a negação do conhecimento acumulado, a negação da ciência. Porém, não podemos cair no outro extremo, que é o cientificismo, ou seja, negar a priori qualquer hipótese de que algo exista para além da vida física, sem procurar avaliar as evidências que surgem a todo instante. Uma outra situação perigosa, segundo ele, é a chamada militância ateísta. Pessoas que se envolvem nessa causa, influenciando outras pessoas para que não acreditem em nada. Isso pode trazer consequências mais sérias, porque há pessoas que não conseguem lidar com a vida física com esta ideia de que nada faz sentido, de que não há algo maior. Muitas pessoas se desesperam com essa ideia. E a chamada militância ateísta pode, inclusive, levar pessoas ao autoextermínio. Então, esse tipo de ação pode gerar consequências, de modo que esse tipo de ateu e ateia, após a desencarnação, podem vivenciar longos períodos de solidão, de ausência de percepções do mundo espiritual, colhendo exatamente o que influenciaram outras pessoas a acreditarem. Inclusive o livro Alânia, que eu lancei pela editora Letra Espírita, o título provisório dele era O Despertar de um Materialista, porque fala justamente de um filósofo que era um militante ateísta e que após a desencarnação viveu inúmeras descobertas no mundo espiritual. A lista de livros está sempre na descrição dos vídeos aqui do canal. Um outro perigo do ateísmo é ele se converter em intolerância religiosa, em vaidade, em orgulho. Há ateus que ridicularizam a crença de outras pessoas. Há ateus que acham que se uma pessoa tem qualquer tipo de crença, qualquer entendimento de que há algo mais, isso seria um atestado de um rebaixamento intelectual, de um apego às superstições. E não é bem assim. E esse tipo de postura preconceituosa, por si só, já gera energias densas que gerarão consequências após a morte física. E se a ciência ainda não pode provar que Deus existe, que a vida após a morte existe, por outro lado, ela também não prova que não existe. Então, paradoxalmente, a descrença é também uma crença. Ter a certeza que Deus existe é uma questão de razão, de sensibilidade. Allan Kardec escreveu que Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E todo efeito inteligente, necessariamente, tem que ter uma causa inteligente. E nós estamos cercados de efeitos inteligentes na natureza, no nosso corpo, no universo. Essa aqui é a Fibinha, Phoebe. E só por um animalzinho desse existir, eu já acredito em Deus.
Há tantas evidências de que Deus existe. Nós vivemos num ambiente extremamente calibrado para a eclosão da vida. A distância, por exemplo, da Terra em relação ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Se a Terra ficasse um pouco mais perto, um pouco mais longe, se o movimento de rotação ou translação da Terra fosse um pouco mais rápido ou devagar, tudo isso já inviabilizaria a eclosão da vida como nós a conhecemos neste planeta. A própria Lua é essencial à vida. Sem a Lua, o movimento de rotação da Terra seria muito mais lento. Os dias e as noites levariam 2 semanas e pouquíssimas espécies de animais sobreviveriam nessas condições. A nossa atmosfera, protegendo o planeta de meteoritos, mantendo a água em estado líquido, contendo os gases essenciais à vida, e a cerca de 30 quilômetros de altura, na altura exata, com o elemento químico perfeito, temos a camada de ozônio, nos protegendo dos raios mais nocivos do Sol. Será que ela surgiria ao acaso, de forma tão conveniente a todos nós? Os animais, quantos exemplos eles nos dão? As abelhas, por exemplo, esses insetos incríveis. Uma pesquisa feita na Inglaterra em 2010 monitorou o comportamento de abelhas operárias e percebeu que elas sempre fazem a rota mais curta quando visitam centenas de flores para colher o néctar. Fazem isso de forma instintiva, é muito impressionante. E o nosso corpo humano? A audição, por exemplo. O som faz o ar vibrar. Esta vibração é captada pelo nosso tímpano, esta membrana, que vibra na mesma frequência. E através de um complexo mecanismo do ouvido interno, um pulso elétrico é gerado, ele viaja até determinada região do cérebro e nós ouvimos. E ouvimos vários sons ao mesmo tempo. É incrível. O que dizer da nossa visão também? Como um mecanismo tão complexo poderia ter surgido ao acaso? Até Charles Darwin escreveu que era difícil entender o surgimento desses mecanismos somente com a seleção natural. Impossível explicar a vida sem a existência de uma inteligência suprema. Seria uma postura não científica e racional conferir à vida uma procedência aleatória. Seria como supor que pudéssemos pegar um deck de cartas, jogar para o alto e ele caísse compondo um castelo de cartas. Deus existe, a espiritualidade existe, não estamos sozinhos no universo. E isso deve encher o nosso coração de esperança, de alegria e de fé. E agora, uma música que eu fiz a letra, essa melodia já existe. Essa música tem tudo a ver com o tema de hoje e é para comemorar 1 ano de canal Estrada Sem Fim. Não tenho como agradecer a companhia de vocês, tantos comentários carinhosos que me incentivam tanto. Eu leio todos, podem ter certeza disso, alguns fizeram já até eu chorar. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa jornada. Se Deus permitir, vem muito mais por aí. Então, fiquem agora com a música Estrada Sem Fim e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau! Assim, evidências tão claras, fenômenos não explicados, mas você não repara. Médiuns, OVNIs, premonições, experiências de quase morte, déjà vus e outras sensações. Então veja e sinta a imortalidade, o universo inteiro, pra você e pra mim. A vida vibra em diversidade, celebre e agradeça, a estrada é sem fim. Você
você diz que não há provas concretas de outras realidades, mas resta uma dúvida secreta. É impossível ser tudo fruto do acaso, inexplicável castelo de cartas, véus de um grande atraso. Então veja e sinta a imortalidade, o universo inteiro, pra você e pra mim. A vida vibra em diversidade, celebre e agradeça, a estrada é sem fim.